mais um mistério brasileiro, agora no sertão da Bahia. Você está olhando para a Pedra da Toca e o local é um dos maiores pontos de escalada do país. Aqui, uma elevação que até lembra um enorme crânio titânico. Chama-se, na verdade, a Pedra do Crocodilo, em meio aos muitos afloramentos rochosos que se elevam sobre a grande planície de Caatinga que o cerca. Observe essa interessante formação rochosa. Se de um lado ela até lembra um crânio, olhando para o céu, do outro temos um paredão completamente reto, com uma enorme rachadura ao centro. Talvez por isso antes esse morro se chamasse Morro da Agulha da Toca. São morros bastante interessantes. Esse aqui, por exemplo, tem uma espécie de bico ou nariz que se eleva. Inclusive o nome do local, Itatim, significa do tupi pedra do bico ou pedra do nariz. E outro que chama bastante atenção é esse daqui, o Morro da Toca. Observe a formação, que até lembra o castelo de Grayskull, do He-Man. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Para quem gosta de formações misteriosas, Itatim é realmente um paraíso, um vale repleto destes morros de formato intrigante, que realmente são um motor para a nossa imaginação. O que pode ter acontecido nesse local há milhares de anos? Será que estamos diante de montes castelos de uma era pré-diluviana? Uma outra era, aqui no Além da Nuvem. No semiárido baiano a 200 quilômetros de Salvador, com vegetação de caatinga e muitas rochas, que tornam o local perfeito para a escalada. Mas podemos ter um outro olhar para essas rochas misteriosas, como por exemplo, esse aspecto de derretimento que é possível observar em várias dessas rochas, esses Inselbergs, como são chamados os afloramentos rochosos que se elevam sobre o solo da planície. Essas montanhas monolíticas, geralmente formadas de rochas graníticas ou gnáissicas, que são, diga-se de passagem, enormes. Observe a entrada da famosa Toca, que chega a parecer uma enorme caverna escavada na rocha por mãos gigantescas, para oferecer abrigo e uma vista privilegiada de toda a planície e das montanhas monolíticas que se elevam de lá. Essas imagens captadas por uma equipe de montanhistas nos dão uma ideia da dimensão, da magnitude e do aspecto dessas rochas fantásticas que eu aposto você ainda não tinha ouvido falar. Apesar disso tudo estar aqui, em solo brasileiro. Então, se você acha esse assunto muito interessante, já aproveita para deixar aquele like no vídeo, que é muito importante para nós, e divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ative o sino, para o YouTube entender que você quer ser notificado sempre que esse canal lançar um novo vídeo. Sejamos francos, não é difícil entender porque esse morro se chama o Morro da Toca. Itatim de fato se caracteriza por suas formações rochosas distintas, destacando-se, além do Morro da Ponta Aguda e o Morro da Toca, o Morro do Enxadão, o Morro do Gavião, Morro dos Buracos, o Morro da Fonte, o Morro do Tiressoles e o Morro do Napoleão. Formações distintas e cada uma com suas próprias características. Este morro, por exemplo, enorme, é onde fica a Torre, como é chamado este monumento de pedra que se levanta separado da estrutura principal. Seria formação natural? O que você acha?
Lá tem também o famoso Retão da Pedra da Boca, onde você passa pela rodovia 116, exatamente em frente a essa pedra, que tem um formato de uma boca, por isso é chamada de Pedra da Boca. E deixe aí nos comentários qual foi a pedra que mais chamou a sua atenção, de todas essas, localizadas em Itatim, na Bahia. E é importante citar que o local possui os tafones, esse tipo de formação que você pode ver na parte superior dessas rochas, que dão esse ar de queimado e derretido, que nós já vimos em tantos locais diferentes aqui no canal Além da Nuvem. Dessa vez, o mistério é no Brasil. Estamos falando desse incrível local chamado Vale do Catimbau, no estado de Pernambuco. O aspecto de derretimento das rochas é familiar para quem acompanha o canal Além da Nuvem. Um detalhe importante: este alaranjado presente nas formações rochosas é óxido de ferro, ou seja, ferrugem. Ferrugem está presente em todo o paredão de Lapiás, no enorme Vale de Catimbau. O Parque Nacional do Catimbau possui 42 sítios arqueológicos catalogados e abrange 4 municípios de Pernambuco: Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga. O parque é o segundo mais importante do estado, atrás apenas de Fernando de Noronha. A vegetação do local é característica da Caatinga, o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Mas são essas outras coisas muito interessantes que despertaram o nosso interesse para fazer esse vídeo. A história perdida do Brasil, aqui no Além da Nuvem. Morros que parecem castelos derretidos, como se tivessem escorrido, como cera quando submetida a altas temperaturas. O local realmente parece o resquício destruído de uma antiga civilização. Por isso, muitos pesquisadores, de fato, defenderam essa hipótese. Revista Fatos e Fotos, outubro de 1970. Tenho certeza de que isso é coisa de fenícios. No duro, disse Sebastião França, 40 anos, administrador do cemitério de Buíque, sertão pernambucano, ao descobrir inscrições, pinturas, esculturas e ossadas ao pé da Serra do Catimbau, a 13 quilômetros da cidade. O achado arqueológico foi calculado pelos técnicos como tendo, no mínimo, 2.000 anos de idade. Mas, como é de costume, o editorial da Fatos e Fotos discordou de Sebastião França. A revista disse que não era coisa de fenícios, e os arqueólogos concluíram que se tratava de um cemitério de índios que habitaram Buíque há milênios. Talvez seja mais fácil deixar assim, porque realmente fica difícil explicar essa paisagem impressionante, no meio do nada, no meio de um grande vale, no sertão pernambucano, um local repleto de pinturas rupestres que sabe-se hoje possuem até 2.000 anos e têm aspectos interessantíssimos, sendo uma das maiores referências em arte rupestre no Nordeste brasileiro. Os arqueólogos sabem hoje que quem quer que tenha feito essas pinturas na pedra desenvolveu uma técnica usando pincéis muito finos. E é possível ver desenhos bem intrigantes que mostram criaturas diferentes, como essas que estamos vendo agora. Outras artes rupestres são, na verdade, pinturas escavadas na rocha, que se assemelham muito à Pedra do Ingá, na Paraíba, que muitos pesquisadores, alguns de renome, defenderam se tratar de inscrições fenícias e escrita demótica egípcia. Será que cidades fenícias
ou vindas do Oriente Próximo, do outro lado do Oceano Atlântico e além do Mar Mediterrâneo, podem ter de fato chegado ao Brasil e estabelecido várias cidades? Bom, quando você olha imagens como essa do Vale do Catimbau, você vê que o local é perfeito